As duas convidadas para celebrar com a gente o dia de hoje são muito especiais. É a geriatra Cláudia Caciquinho e a jornalista Roberta Zampetti. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Doutora, começa contando para a gente o que normalmente representa esse processo de envelhecer para as mulheres. Nós estamos preparadas para esse processo? Como é que você tem visto isso? Preparada nunca, né? Porque o que acontece na nossa cultura? A mulher, né, é muito focalizado na mulher a questão da beleza, né? A questão do sex appeal. E a mulher, muitas vezes, é muito comum a gente ver aqui na nossa cultura brasileira, principalmente, né? A mulher quer ficar bonita, põe um silicone, faz lipo, né? Fica loura. Então, todas essas questões querendo ficar bonita para o outro. E tem muito essa preocupação. E à medida que os anos vão chegando, essa questão, né, do peito, da barriga, das rugas, isso tudo vai se modificando, e se a mulher centrou o foco da vida dela nisso, ela vai ter uma perda e não tem outros ganhos. Então, é muito importante, a mulher vai ter ganhos, sim, se começar a ter um outro foco desde antes, a focar no seu amadurecimento como pessoa, não é? Nas relações sociais, no seu intelecto, a acreditar mais em você própria, a ter os seus projetos de vida e não o projeto de ser bonita para o outro. Ser bonita para o outro é bom, mas isso é uma coisa a mais, isso não pode ser o foco, né? O nosso foco tem que ser o que eu quero fazer da minha vida, porque aí eu ficar mais velha vai ser um presente, vai ser a possibilidade de eu ver realizadas coisas que eu planejei e de eu planejar mais coisas, né? Mas para isso eu tenho que estar bem. Quem vai mais ao consultório é quem está ficando, se sentindo entristecido, inútil, deprimido, isolado, porque está pegando outro caminho. É lógico que eu tenho também várias pacientes que estão ótimas aqui, que eu peço, eu brinco que eu falo que elas que têm que me dar a receita. Mas essas vêm rapidinho para um check-up e vêm numa quantidade menor de vezes. A maior parte dos pacientes que procuram o consultório de geriatria, né, aqui o meu consultório, grande parte são exatamente aquelas mulheres que após a aposentadoria não estão vendo uma oportunidade, um caminho novo, e a mulher tem que começar a acreditar nela própria, porque ao acreditar nela própria, ela vai ter autoestima que vai fazer com que ela chegue maravilhosa aos 80 anos, como a gente vê tantas mulheres aí, né, atrizes e tudo, maravilhosas aos 80. Como é que nós vamos chegar lá? Acreditando na gente, sabendo que a gente pode, sabendo que a gente tem muito a fazer, e como a Roberta falou, muito a fazer nessa idade mais avançada, porque a gente já tem, além da criatividade, a experiência do que deu certo e do que deu errado. O que eu sinto, gente, eu falo por experiência própria, mas também de tantas entrevistas, dezenas que eu faço, que eu fiz, agora menos por conta da pandemia, né? Mas na velhice a gente você vê que não tem mais sentido você viver para o outro, né? Para corresponder à expectativa do outro. E mesmo porque, doutora Caciquinho, você está falando aí das mulheres, mas olha aqui, as mulheres depois dos 60, pelo menos grande parte, nós nos tornamos invisíveis completamente. O que eu acho, no meu caso, eu acho ótimo. Não tem ninguém para poder te cansar, entendeu? Então, assim, a gente começa a ter outros interesses. Evidente, gente, que a questão da sexualidade, do sexo, muita gente acha que velha e velha. Não, eu sou vovó, a vovó transa. E essa questão do medo da doença, do medo das perdas, né? Que eles já convivem, como a Roberta falou antes, todo mundo tem medo de envelhecer, por quê? Porque tem medo da morte que está chegando, e todo mundo fica com medo da morte. E tem uma coisa que acontece muito, é a questão do provedor de família. A gente tem na nossa sociedade
grande parte dos idosos e grande parte das mulheres idosas, às vezes pensionistas de esposos que faleceram, que são as provedoras de família. E nesse momento, então, que muita gente foi demitida, muita gente está se mantendo às custas da pensão da mãe. E isso tudo traz um sentido e uma preocupação também para essas mães, né? A gente vê que a mãe fica mais preocupada com o filho, com a saúde. A mãe tem aquela coisa do ninho, né? Então, ela tem, as mães, é impressionante, as mulheres que chegam ao consultório, muito mais do que os homens, têm esse sofrimento pela família. A filha que separou, o filho que foi demitido, o filho que faliu, alguém que está doente, elas adoecem junto. Então, a Roberta falou uma outra coisa, né, que a Miriam Goldberg fala isso naquelas pesquisas dela lá, ela viu que a mulher, depois que fica mais velha, ela começa a ver a possibilidade de ficar liberada, porque os filhos saíram de casa, ela já tem... Então, aí ela começa a ter prazer de viver muitas coisas que antes ela não podia viver. E o homem não, o homem para de trabalhar, perde dinheiro, começa a perder poder, já não é quem manda na casa, já perde um pouco daquela independência, então ele começa a ter um medo, então acaba que as mulheres tendem a viver melhor a velhice do que o homem. E a outra questão é que também, vocês já ouviram falar, todo mundo para todo lado, é que a velhice é feminina, né? Os homens morrem antes, né? Os homens morrem de acidentes automobilísticos, de acidentes de trabalho, porque normalmente tem profissões, né? Mas os homens têm mais risco cardiovascular, então morrem mais de infarto. A mulher, ela é protegida desses riscos cardiovasculares até a menopausa, então depois disso é que começa a ter. E essas outras riscos aí, ela não tem tanto. Você falou, doutora, que a velhice é feminina, e a gente tem um outro exemplo aqui, que é da Geralda, que aos 70 anos se tornou empresária do seu próprio negócio. Não existe esse estímulo, não existe, tá? Infelizmente, hoje, a mulher... Eu tenho outros 2 exemplos exatamente de conhecidas mulheres que abriram uma empresa de comida, de coisa agora, depois dos 70, né? Mas o que acontece? Todas essas mulheres que empreendem, que começam algum projeto novo após essa fase da vida, começam porque já têm de si algum espírito empreendedor. Então, você tem que parar desse lugar passivo, de esperar que as coisas cheguem e passar para um lugar ativo, de ir atrás, de criar. Quando você faz isso, você consegue ir muito além. Mas depende muito da pessoa, a sociedade não tem isso. Eu acho que a sociedade, eu acho que nem os governos, né? Nós não temos políticas públicas para ajudar. E eu não posso deixar de perguntar a vocês como envelhecer de uma forma saudável, boa, amorosa, mais tranquila. Tem aquela história das reservas que a gente tem que fazer desde jovem, né? Porque envelhecer não é uma coisa que se abre uma porta e ficou velho, é uma coisa que se constrói desde que nasceu. O sujeito começa a ficar velho. Então, você tem que se preparar em termos de saúde, você tem que ter todo o preparo e o cuidado com o físico, atividade física, alimentação, seguir os protocolos, né, de rastreio de doenças, seguir orientação médica sem ficar inventando de tomar remédio de parente, remédio de amigo, sem ficar inventando remédio toda hora, né? Você tem que ter um trabalho, alguma coisa que te motive, tem que ter a reserva emocional, você tem que ter as relações afetivas. Se você não tem laços afetivos, quando você fica velho, quem vai gostar de você? Quem vai te dar carinho? Você vai ser um velho isolado. No máximo, vai ter quem cuide de você por obrigação, mas você não vai ter afeto. Isso é uma coisa que se cultiva desde antes, e é fundamental, né? E a questão do dinheiro também, você tem que ter uma reserva financeira, a gente esquece disso, eu mesmo me bato todo dia porque eu esqueço, mas eu tenho que ter, porque quando eu ficar velha, a velhice é cara, as doenças, remédios, tudo, né? A aposentadoria, você para de trabalhar, o dinheiro acaba, então você tem que ter essa reserva.